Estamos aqui em Leiria para a apresentação, mais uma diocese, do relatório da Fundação AES sobre a liberdade religiosa no mundo. Da leitura global que fez já do relatório, o que é que mais o impressionou? Bem, o relatório que a vossa organização faz da situação é muito útil e precioso para se perceber a realidade daquilo que vivemos e, de certo modo, a gravidade e o desafio que a liberdade religiosa constitui no mundo. A gente verificar que em tantos países a liberdade religiosa é dramaticamente restringida é muito mau e preocupante. Mais até porque quando se toca na liberdade religiosa, quer dizer, pelo meio já tantos outros direitos fundamentais foram claramente calcados aos pés e foram esquecidos, se não mesmo anulados. E digo isto porque a liberdade religiosa constitui o íntimo da pessoa, daquilo que a pessoa é. E mesmo antes da sua manifestação externa, porque é a maneira de ser. Mas quando se restringe a liberdade religiosa, quer dizer que a liberdade de pensamento já foi embora, que a liberdade de criar qualquer coisa novo e de sonhar qualquer coisa nova já foi, porque por natureza a liberdade religiosa não é algo tremendamente revolucionário e criativo, mas não é, por sua natureza, não é violenta. Claro. É violenta para consigo própria, é radical, isso sim. Isso não significa radicalismo e fanatismo, que são duas coisas diferentes. Levar a vida com radicalidade é ser honesto e é ser sincero. Agora, o querer impor aos outros a sua maneira de pensar, porque aqueles que calcam aos pés a liberdade religiosa, na realidade o que estão a fazer é uma pretensa religião nova, para ligar e eliminar todas as outras religiões. E isso, todas as outras formas de querer, de organizar e de pensar a vida e de pensar o futuro. Portanto, é a contradição em absoluto daquilo que deve ser o ser humano, que deve ser o papel de um Estado, de uma organização, que é trabalhar para a construção de um mundo mais aberto e seguro e mais humano para todos, e esta é precisamente a negação de tudo. Uma das constatações também deste relatório, que é publicado 2 em 2 anos, portanto já há muitos anos que se constata a mesma coisa, é que a religião mais perseguida em todo o mundo é o cristianismo. Também porque é mais numerosa. Também porque é mais numerosa, mas portanto, em muitos países, em muitas regiões do globo, a dimensão dessa perseguição é altamente preocupante. Como é que o Sr. Bispo vê essa constatação da perseguição concreta aos cristãos em tantas zonas do globo? Bom, eu acho que isso tem ao longo, isso não é novo na história do cristianismo. Durante três séculos, a Igreja nascente foi sempre objeto de perseguição e com uma ferocidade enorme, variando de lugares, de tempos e de lugares, mas durante 3 séculos o cristianismo foi perseguido porque precisamente não se vergava às ideias do tempo, a outras formas de ser religiosas. Mas isso por detrás estava outra coisa, e é um império que quer ser o dono e o proprietário não só das pessoas, mas da sua maneira de fazer da sua maneira de pensar. Isso significa que um Estado assim, um império assim, pode durar alguns séculos, mas não aparece. Se não se transformar, não dá. E aquilo que depois o Império fez foi, de facto, assimilar-se e a dar direito de cidadania. Infelizmente, acontece também que sistemas religiosos, também do nosso lado cristão, que é muito fácil passar-se do Deus onipotente, que não precisa de armas, ao Deus armado. Isso é muito, muito fácil.
E nós tivemos também, e por isso devemos compreender estas coisas, nós tivemos também uma fase da vida da Igreja muito de armas na mão. Claro que essas hoje chamam-se proxy wars, são guerras por procuração, guerras que têm um cariz religioso, mas que são já uma manipulação religiosa ao serviço de outras vontades e de outros impérios. Mas é preciso entender que isso é um risco muito grande. E é também aquilo que mais contraria o verdadeiro sentir religioso. Porque o seu sentir religioso é precisamente o de exprimir e viver uma realidade transcendente à nossa. Não faz sentido que eu tenha de oprimir alguém para isso. Claro. Além disso, pelo menos do ponto de vista cristão, o querer impor a fé é uma autonegação da fé. Sem dúvida, sim. E isso devemos estar atentos, porque isso é um risco constante. Isto é, eu não posso, mesmo em nome do bem, ou do bem que eu quero de outra pessoa, fazer mal a essa pessoa. Não pode ser. E esta é a autocontradição disto. O mundo que se quer construir não pode ser um mundo imposto. Tem de ser um mundo amado, desejado, e constantemente tentado dentro das nossas possibilidades, mas que sempre só tem sentido na medida em que for uma opção e não uma obrigação. Uma das constatações também deste relatório é que para todas as comunidades cristãs, em todos os países onde a perseguição é uma realidade do dia-a-dia, uma realidade cruel do dia-a-dia, é a necessidade da solidariedade para com essas comunidades. Aliás, a própria missão da Fundação AES traduz essa solidariedade para com os cristãos perseguidos, ajuda à Igreja que sofre. Como é que o Sr. Bispo vê este papel da Fundação AES nesta questão tão premente da solidariedade para com a Igreja que é perseguida no mundo? Quer dizer, isso está sempre também no âmago do ser cristão. E isso aí não é só a perseguição aos cristãos, mas concretamente aos cristãos, como disse bem, os cristãos hoje são os mais perseguidos no mundo, também pela sua capilar distribuição dentro da humanidade, significa que é uma semente que está nascendo. Certo. E é natural que duas coisas para responder à sua pergunta. Uma é esta. A questão o apreço que se dá a estas pessoas que têm a coragem de arriscar e arriscar até a vida em nome da sua fé. Isto não é simplesmente um fidelismo masoquista, mas é a afirmação do ser livre que nós somos. Livre até à morte. Livre até à morte, por causa disso, mas livres de pensar e livres de sermos fiéis àquilo a quem acreditamos. E isto é tão mais grave para aqueles que fazem, que oprimem e que reprimem, porque negam-se a si próprio a própria autoridade. Quando a autoridade se tem se põe como supressora da liberdade legítima das pessoas, não é a liberdade legítima. Aquilo que Jesus diz, o Evangelho que nós vamos ler no próximo domingo, de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não é uma distinção de esferas de influência. Significa, porém, que dar a Deus o que é de Deus significa que Deus é o Senhor e é o Senhor também de César. E que há uma realidade acima de César. E essa realidade, é em nome dessa realidade também que o cristão se pode oferecer até à morte. Jesus não só aceita a morte para não matar. Aceita morrer e pede o perdão para aqueles que o fazem. Quer dizer, o estar próximo dos cristãos que sofrem, para responder agora diretamente à sua pergunta, significa colocar-se nesta atitude. De dar valor àqueles que vivem a sua humanidade, liberdade com fé, e isso significa que consideram Deus superior e capaz de vir ao encontro mesmo na morte.
Mas, por outro lado, significa também aquilo que a Igreja sempre fez, que é o rezar pelos seus mártires e configurar-se constantemente com os mártires no sentido de uma fidelidade maior ao ser, não só a Deus, mas que comporta também uma fidelidade ao ser humano na medida em que ele tem direito de ser, até mesmo que nós o consideremos errado, tem de ser uma pessoa respeitada e respeitadora. Também a solidariedade. E daí a solidariedade que importa ter com quem quer que seja perseguido pelas suas opiniões. A gente diz, e mesmo agora, eu digo, é tão importante, por exemplo, este ano, que já se bateu todos os recordes por exemplo, de jornalistas assassinados, nós estamos em comum com a humanidade que quer pensar livremente, que quer relatar e narrar livremente aquilo em que acredita e, portanto, o trabalho que vocês fazem é um trabalho ao serviço da humanidade livre e da humanidade humana, com o humanismo procura um caminho onde todos tenham lugar, nas suas maneiras de perceber. É evidente que isso significa também um respeito mútuo. Claro. Aliás, é muito importante também o trabalho da Fundação AES, pelo lado da solidariedade que enunciou, mas também pelo lado da informação. O mundo precisa de saber a realidade da Igreja perseguida no mundo, da Igreja e à margem dos noticiários. Porque, por um lado, e quando se fala de liberdade religiosa, é preciso ter em conta que é aquilo que se diz, que diz a nossa Constituição e a nossa forma de fazer, é que essa religião, o ser, essa fé que a gente tem, não é simplesmente algo que é meu e eu comigo mesmo e com Deus, mas é algo que é fé quer exprimir-se sempre numa partilha com outros. E aí põe-se a questão da missão. O ano passado tivemos um seminário precisamente sobre isso, um congresso sobre a fé e a missão, e a tolerância, a paz e a missão, a fraternidade e a missão. E isso significa que eu tomo a sério a mim mesmo na minha fé, naquilo que ela tem de radical. A fé não é simplesmente uma questão como saber se eu, numa opinião sobre uma coisa de secundária importância, se implica todo o meu ser, para já, mas implica também um ser partilhado. Claro. E, portanto, comunicar a fé e a liberdade de comunicar a fé. E isso aí é onde os cristãos foram perseguidos. Claro. É porque o querer estar ao lado de quem sofre, o querer estar ao lado daqueles que se quer ajudar para uma vida melhor, que é isso que a fé pretende fazer, isso significa arriscar. Em tantas situações significa arriscar. Países que vocês citam, onde isso não é absolutamente, mesmo países que foram de tradição cristã. Temos alguns, indica que esses cristãos não estão sozinhos. Não estão sozinhos, e isso é importante que se saiba. E é importante que se diga que está a um mundo inteiro de pessoas, e não só cristãos, que estão ao lado deles. E aí, do outro lado, também nós nos pomos ao lado daqueles que pela sua fé são perseguidos. Quantas minorias por aí fora, quanta gente que se libertou e ajudou a libertar outros, por exemplo, pela sua atitude de vida. Lembro o Bonhoeffer, que acabou num campo de concentração precisamente por isso, e dizia a mim: o que me escandaliza mais não é tanto os nazistas que estão aí, que põem judeus e outros nas câmaras de gás. A mim causa muito mais perplexidade a tranquila aldeia alemã que está ao lado. E como se nada disto se passasse. Exatamente. E hoje em dia o mundo está tranquilo e não se sabe o que se passa. E sabe, mas hoje sabe. A Fundação AES tem esse papel também. E isso é preciso ter sempre presente e dizer: não pode ser, nem nós podemos tolerar. Muito bem. Bem, ok. Muito obrigado.